a gente já te dá um bom dia. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Everton, bom dia a todos os ouvintes. Sempre muito feliz de estar falando contigo. Obrigado. Estamos aqui com o CJ, com o Alê, com o Eduardo Panzi, e a gente vai começar a bater esse papo. Como é que está a situação com respeito à Federação Catarinense de Futebol? Vocês já receberam alguma? O povo aí já está voltando pro shopping, o cara tocando, que é o Kennedy lá, né? Tocando um saxofone, e o povo entrando e aplaudindo. Eu não sei não, hein? Aquele vídeo ali não me convenceu muito que era uma coisa normal, não. Acho que tinha um pouco de forçar a barra ali, porque ninguém vai nessa fissura pro shopping para gastar dinheiro, não, que a turma tá com menos dinheiro. Mas, enfim, a Federação Catarinense aí também tá louca para voltar, Rodrigo? Tá sim, Everton. Eles já fizeram um pedido, né, pro governador. A gente acabou criando um protocolo aí para ver se a gente consegue antecipar esse retorno, e realmente a ideia é que dia 1º retorne aos trabalhos. O presidente da federação quer o retorno dos estaduais, o governador ficou de dar a resposta essa semana, ainda não respondeu. A cidade está funcionando novamente, né? Existem algumas cidades aqui do Vale do Itajaí que há 10 dias atrás já estava funcionando normal, com máscara, com o gel, com todo o protocolo. Inclusive ontem eu tive a oportunidade de ir no shopping, o pessoal está indo porque ficou tanto tempo preso em casa, então a hora que abre todo mundo quer ir para a rua, mas está todo mundo com suas precauções, né? Mas a gente está tendo reuniões direto com a diretoria, né? Porque se o governador der o aval e permitir o nosso trabalho retornar no dia 1º com grupos fracionados, a gente tem que estar preparado para adequar essa forma para o retorno aos trabalhos normal. Mas o Estado, sim, todinho está acelerado para tentar voltar a caminhar normalmente para a economia não ir abaixo. Senhores, Eduardo Panzi, CJ e Alê. Rodrigo, CJ está falando, prazer falar com você. Seja bem-vindo aí ao 98 Esportes. Na verdade, eu queria uma resenha aqui. Nós começamos hoje o programa falando de uma declaração do Casares que ele deu em uma live sobre Corinthians, Flamengo, dizendo que são clubes grandes. Isso repercute, você sabe que repercute, às vezes para a imprensa, para o próprio jogador não tem tanta... CJ, sua internet começou a dar uma bugada aí. A gente tem um exemplo. CJ, sua internet começou a dar uma bugada aí. Melhorou? Recomeça a pergunta para o Rodrigo, por gentileza. Eu entendi até a entrevista, CJ. Oi, do Casares. Melhorou, Eder? Melhorou. Então vamos lá. Agora tá melhorou? Beleza. Então é o seguinte, o Casares deu uma entrevista falando sobre Flamengo, sobre Corinthians, sobre grandeza dos clubes, e isso estava repercutindo principalmente para o torcedor de uma forma muito negativa. Ele teve o próprio exemplo do Guga, e nós comentamos aqui no começo do programa. A minha pergunta e o meu questionamento para você é: o que falar do Casares? A gente sabe que é um talento dentro de campo, Rodrigo, mas você acha que às vezes a carreira dele é mal gerida, ou falta foco? O que falta para o Casares se tornar o que, quando ele quer, ele é? Bom dia. Bom dia, CJ. Satisfação imensa estar falando contigo. Viu que deixei o visual aí de quarentena mais ou menos parecido com o teu, deixei o cabelo um pouco maior aí, ó. Cara, o Casares é um cara muito irreverente, é um cara muito transparente e às vezes com pouco filtro, né? Ele é um jogador que o que vem à mente dele, ele fala, né? É um jogador que não consegue filtrar muito. E geralmente uma entrevista dessa, como ele deu, sob contrato ainda com o clube, pega muito mal com seu clube, com seus torcedores, por quem o admira e ainda espera muito dele, né? Então a gente não sabe se é cultura do seu país ou da sua criação, mas eu tenho certeza que tudo que ele fala não é na maldade. Teve um jogo, se eu não me engano, contra o CSA, que ele deu uma entrevista no final do jogo brincando com o Luan, isso aí repercutiu um pouquinho mal, mas a gente vê que não é maldade, é um cara muito puro, que às vezes eu acho que a cultura dele faz com que ele seja assim, nada de caso pensado, ele não é um cara assim maquiavélico, sabe o que vai dizer, assim, vou falar isso para repercutir aquilo. Ele sempre é um cara muito irreverente, assim, às vezes acaba pegando ou sendo interpretado de uma forma que
quem conhece Rodrigo, o dia a dia, ele não é. Rodrigo, bom dia, o Edu Panzi. Prazer falar com você novamente, obrigado por falar com a gente aqui no 98 Esportes. Eu queria saber como é que está esse seu trabalho aí no Avaí, em Santa Catarina. Queria saber como estão as equipes de Santa Catarina, além do Avaí, Chapecoense, Figueirense, para a disputa da Série B. Lembrando que a gente tem esse ano América e Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, serão adversários. Como que chegam as equipes catarinenses e principalmente o Avaí, que é o time que você está à frente hoje? Edu, bom dia, prazer falar contigo. Cara, o Avaí, eu cheguei aqui, não sei se vocês acompanharam, vinha numa situação difícil por também ter sido eliminado da Copa do Brasil, né, pela Ferroviária. O clima estava baixo, estava em sexto colocado no estadual, e uma equipe que vem da Série A, né, está em sexto colocado, isso é muito ruim, a cobrança muito grande, a autoestima muito baixa. Mas resumindo, na última rodada a gente conseguiu chegar na primeira colocação, né? Desde quando eu cheguei aqui foram 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate na última rodada, conseguimos passar o Brusque, né? E para o Campeonato Brasileiro, o Chapecoense vem montando forte, quer retornar à elite, o qual já estava, né? Tem essa rivalidade muito grande, porque se uma acabou caindo, vai acabar disputando a C. Tem o próprio clássico aqui, que é contra o Figueira, que esse ano se organizou, se estruturou, montou uma equipe mais competitiva e parece que também quer vir forte para esse Campeonato Brasileiro da Série B. Né, o Avaí, com certeza, pelos seus reforços de peso, alguns nomes, né, que todos conhecem no cenário nacional, gera uma expectativa maior, né, pelas essas contratações que fez. A equipe é boa, a equipe é forte, o nosso foco realmente é voltar para a elite do campeonato. Precisamos trabalhar bastante ainda, com essa pausa aí, dar uma parada maior ainda, isso dificulta mais, mas a gente espera que nesse pouco tempo de preparação, quando retornar aos trabalhos, a gente consiga arrancar o melhor deles, mesmo ainda sem saber se retorna para o estadual. Tem algumas equipes que não quer mais retornar para o Campeonato Catarinense, o caso do próprio Marcílio falou, acho que o Concorde, o Tubarão, mas enfim, Criciúma, Joinville, pela rivalidade, Chapecoense, Figueirense, tudo ainda quer a disputa do estadual, né? Então fica muito difícil, se vai ficar fazendo jogo misturado de estadual, mata-mata, sem torcida, ainda mais com início de Série B, fica muito difícil. Ô Rodrigo, bom dia. Ô Alexandre, um abraço para você, prazer receber você aqui. Você já é nosso sócio aqui no 98 Esportes, também no Arena 98. E aproveitando, manda um grande abraço pro grande Leonan, seu lateral esquerdo aí, que falou com a gente aqui também no 98 Esportes. Você citou aí os outros times, né, de Santa Catarina. Santa Catarina, claro que tem um pouco mais de times, né, com uma questão financeira, como que eu posso dizer? Um poder aquisitivo um pouco maior, né? Você citou, tem o Avaí, Figueirense, Criciúma, Chapecoense, até um tempo atrás tinha o Joinville também, que entrou numa crise aí. Como que tá a situação dos times menores? Aí, fica sabendo, conversa com os colegas, a situação dos times pequenos realmente de Santa Catarina, eles têm condição de retornar a uma disputa de campeonato estadual ou vai ser apenas aí com os ditos grandes, né, pelo que você está observando aí na realidade do futebol de Santa Catarina, Rodrigo? Ale, bom dia. O Brusque tem condições, inclusive tem a Série C, né, que eles vão disputar agora. Tem bastante condições, vem fazendo um trabalho muito bom desde o ano passado. O único que já deixou claro que para ele não seria interessante retornar seria o Marcílio Dias, né, que também vinha fazendo uma boa competição, acho que estava em terceiro colocado, terceiro ou quarto. E o próprio Tubarão, que não fez um ano bom. Mas todos os outros clubes têm condições, tranquilo, mesmo porque eu acredito que eles não tenham o segundo semestre, né? Então eles têm a gordura suficiente para fazer os estaduais. Então, Rodrigo, eu acho que... Pode seguir. Não, pode seguir. Então, eu acredito que até tenha condições de fazer esses jogos finais aí. Eu vou pedir um tempinho aqui, 2 minutinhos só, chamar um intervalo, a gente segue no papo com o Rodrigo Santana aqui na 98, aqui na sua Rádio do Bem. Antes da gente sair, só falando sobre o Feirão Digital MRV. Se você quer comprar apartamentos da MRV nos melhores pontos de Belo Horizonte também,
da região metropolitana. Você tem, vai ter acesso a apartamentos prontos e semi-prontos no maior feirão da história do Brasil. Nada foi feito nesses moldes até hoje aqui no país, e a MRV, então, lança esse feirão digital com um monte de facilidades lançadas, inclusive, recentemente pela Caixa Econômica Federal, e essas vantagens você pode, inclusive, adotá-las para conseguir comprar o seu AP da MRV. É importante que você, para conhecer e também destacando que você faz tudo online, você pode acessar o mrv.com.br ou você pode ligar, chamar no WhatsApp 999009000, 999009000, você fala direto com o consultor e aí terá acesso a apartamentos prontos e semi-prontos, vantagens que só a MRV tem para você no maior feirão digital da história do Brasil. É o feirão digital MRV, no mrv.com.br, fica mais fácil também, porque lá você tem acesso a fotografias, ao histórico de cada um dos empreendimentos da maior do Brasil. É a MRV no seu feirão digital, anunciando o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, e na volta o papo segue aqui com Rodrigo Santana, nosso convidado desta sexta-feira no 98 Esportes. Até já. 98. A CBF, já desde a semana passada, ela se envolveu, ela procurou desenvolver um trabalho onde nós já estamos tentando planejar isso que nós estamos chamando de D+1. O que é o D+1? É as estratégias e as iniciativas que nós precisaremos de tomar a partir do momento que o futebol voltar a funcionar normalmente. Então, o nosso objetivo não é estipular prazo, não é dizer quando que o futebol vai voltar, né? Isso são deliberações dos órgãos competentes, dos órgãos de saúde pública, do Ministério da Saúde, né? Dos estados, dos municípios. Mas o nosso trabalho enquanto médico é prever esse momento e, de alguma maneira, traçar uma estratégia que vai nos garantir uma segurança mínima para os nossos jogadores, funcionários, comissão técnica. Então, é exatamente isso. Então, nós já, desde semana passada, começamos a traçar um protocolo, né, um guia, um guideline para isso. Qual que é a ideia? Então, várias possibilidades nós estamos discutindo, mas a ideia seria, a princípio, testar os jogadores e comissão técnica antes do retorno dos profissionais aos treinos, tá? Que no primeiro momento nós tenhamos o mínimo possível de profissionais dentro do centro de treinamento. Nós começaríamos com pequenos grupos de jogadores, ou seja, teremos ali 5, 6 jogadores com um profissional, com um preparador físico, usando apenas um campo ou meio campo, outro grupo de jogadores com outro profissional, em horários às vezes diferentes. Tudo isso para evitar aglomerações, para evitar que exista um número muito grande de pessoas com contato próximo, e dessa maneira nós conseguimos minimizar todos os riscos. Toda sexta. 98 Esportes. Vamos de volta, 9h30, recebendo o Rodrigo Santana nesta sexta-feira aqui no 98 Esportes. Você que está aí do outro lado pode enviar perguntas também para o Rodrigo Santana através do Twitter, @Rádio 98 Oficial, ou no claro WhatsApp 993169898. Ô Rodrigo, o que mudou no jeito de armar o seu time? Porque, obviamente, que você chegou no Avaí, você tem um elenco com características diferentes
daquele elenco que você tinha à disposição aqui no Atlético. O que mudou no seu jeito de jogar aí no Avaí para o trabalho ter entrado daqui do ar-condicionado aqui, falar que o trabalho entrou fácil é muito tranquilo para ser dito. Mas por que qual a diferença principal? O que você fez no Atlético aqui que você não repetiu no Avaí, porque você entendeu que não era a melhor alternativa? E sobre as características a diferença de características no elenco que você encontrou aí também. O Everton, eu acredito que assim, o meu início no Atlético foi também fora a final. Após a final, a gente conseguiu uma sequência de vitórias no Brasileiro, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. O problema é o pós, né? Porque aí você vai perdendo as peças, e se você não tiver peça de reposição, é natural que a performance vai baixar. Então, todo o início sempre é muito bom, só que a gente precisa de peça de reposição. Então, aqui eu acredito que a diferença que a gente tem, acredito que a idade média do plantel é um pouco mais baixa. Eu estou conseguindo adiantar um pouco mais a marcação, pressionar um pouco lá em cima. Evidente que no segundo tempo a gente ainda está caindo, porque não tivemos uma pré-temporada tão rica, porque aqui teve a Recopa da Copa Santa Catarina, então a pré-temporada deles foi menor. A forma que o antigo treinador trabalhava era de uma outra forma. Então, segundo tempo, a gente está baixando um pouquinho por estar pressionando um pouco lá em cima. Mas eu acho que a idade média do plantel é um pouco mais baixa, então a equipe se torna um pouco mais leve, um pouquinho mais de força, e eu consigo ter uma intensidade maior lá em cima. Mas estamos caindo no segundo tempo, a gente precisa melhorar muito isso daí. Mas eu fiquei muito feliz pelo meu início no Atlético, isso que fez com que a diretoria confiasse no trabalho após tomar 5 não de treinadores, 5 ou 4, e não deu a confiança de me fixar como treinador aí. Ô Rodriguinho, o que faltou? Assim, o início muito bom mesmo. Eu me lembro de que aqui mesmo no programa a gente ficava brincando, deixa o homem trabalhar, deixa o Rodrigo Santana aí, efetivo o Rodrigo Santana, é bom treinador, bons trabalhos já realizados. Mas aí teve aquela sequência ruim no Brasileiro, a derrota para o Grêmio e a sua queda. Aí você falou do início, pegando já meio que do meio, principalmente para o final, onde foi que você acha que foi o momento crucial, seja do time, seu, uma avaliação que você tem que fazer aí para tentar diagnosticar essa sua queda? O que você acha? Só resultado? Foi só o resultado que fez isso? CJ, foi muito claro. A vitória esconde muitos erros. Até outubro do ano passado, a gente estava lutando por um título internacional. Na verdade, esse ano, em fevereiro, já tinha eliminado de 2 grandes competições, que era a Copa do Brasil e Sul-Americana. O caso que a gente conseguiu estender ao máximo isso, arrecadar várias premiações durante o ano para a equipe. Então, a gente chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro, a bater lá em cima, mesmo passando de fase em Copa do Brasil, mesmo passando de fase em Sul-Americana. Quando a Sul-Americana afunilou e parecia que estava muito próximo, um consenso geral do clube falou, vamos focar na Sul-Americana, porque no Brasileiro tem muita gordura ainda, vamos com a equipe alternativa. Só que antes da pausa da Copa América, eu sempre falei, a gente precisa de reforços. A gente não tem equipe para jogar 2 competições, muito mais 3, porque jogos de mata-mata, o desgaste psicológico e físico é muito grande. Aí a gente começa a perder Vitor, começa a perder Adilson, começa a perder Jair, começa a perder Xará e não tem reposição, fica difícil manter. Só que o que acontecia? A gente fazia os jogos, e grandes e bons jogos em alto nível na Sul-Americana, e jogava com a equipe alternativa no Brasileiro, aí não conseguiu o resultado. E o jogo do Brasileiro era o jogo da televisão, e o jogo da Sul-Americana não. Então, as críticas vêm, só perde, mas a gente perdia final de semana, mas ganhava meio de semana, passava de fase meio de semana. Só que no momento que você sai da Sul-Americana, parece que tudo está errado. E você sai da Sul-Americana, onde você perde as principais peças. Quando você não perde para a lesão, você perde para a seleção. E você pega uma sequência Palmeiras, Flamengo e Grêmio, é muito difícil, mesmo sabendo que após o jogo do Grêmio, retornaria o pessoal do departamento médico, retornaria o pessoal da seleção. Ou seja,
teríamos 39 pontos para ser disputados ainda, sendo que a gente tinha 31. O adversário aí caiu com 36. Pô, impossível, já passou os 3 piores times do campeonato, que no caso era Palmeiras e Fluminense, a gente retornaria para a competição, mesmo porque de todo o tempo que eu fiquei no Campeonato Brasileiro, mais da metade eu fiquei no G4, né? Então a gente sabia jogar competição desde que tinha peça, e as peças que me foram oferecidas na época, se você for ver hoje qual é a situação delas, todas estão em lista de dispensa, ou seja, para mim tinha que jogar, era a solução, era o bom, chegou para solucionar o nosso problema, e na verdade não solucionava, entendeu? E sempre vai sobrar para quem? O treinador. Você chegou a pedir você chegou a apresentar uma lista de reforços quando ainda treinava o Atlético e não foi atendido, ou a diretoria, o diretor de futebol não abria espaço para isso? Olha, as 3 peças que chegaram, no caso, essas contratações foram mediadas enquanto eu estava trabalhando interinamente, né? Antes da pausa, eu fui fixado depois. Apresentei alguns nomes após e acabou que não foi feito, não veio, né? O time não vinha no momento financeiro para buscar, nem para mandar embora, então eu tinha que trabalhar, e eu só trabalhei com o que eu tinha na mão, né? Eu tentei arrancar o melhor do que eu tinha, do que a gente tinha, e as peças que eu pedi, infelizmente, não veio, não vieram. Ô, Rodrigo, você acha que aqui no futebol brasileiro o fato de, às vezes, imprensa e dirigentes não viverem dentro de uma realidade de achar que tem 12 favoritos no Campeonato Brasileiro para ganhar, isso atrapalha muito um trabalho? Eu não falo nem do treinador, mas o trabalho de um clube mesmo numa temporada. Pô, o time claramente não tem um elenco para ser campeão, mas na cabeça da imprensa, que coloca na cabeça da torcida e do dirigente, não, esse time tem que ser campeão porque o Brasil tem 12 favoritos. Isso atrapalha o desempenho de um clube e também de um treinador numa temporada? Edu, demais, cara, demais. Assim, esse imediatismo que a gente tem aqui dentro atrapalha, pressiona, chega a tirar até o foco do cara. E às vezes ele, ao invés de ele planejar, ele não consegue planejar, ele tem que ganhar a próxima partida. Eu tive a oportunidade agora de estar na Inglaterra, acompanhando alguns jogos da Premier League, e estava lá no Arsenal conversando com o treinador, com o próprio Davi Luiz, com o próprio Edu, e eles sabem, eles falam, não, isso aqui a gente só consegue corrigir daqui umas 2 janelas, ou seja, a nossa evolução vai ser daqui a 2 janelas, né? A gente, nos clubes que a gente vai, eles têm um planejamento para evoluir daqui a 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque as peças que eles querem contratar ainda está sob controle, está sob contrato em outro clube, né? Então eles vão planejando, a ideia é ficar nessa zona aqui da tabela esse ano, manter isso aqui para no ano que vem dar um pulo. É evidente que é um processo de evolução. Pô, o Liverpool tá voando, mas pô, o treinador está há 5 anos lá, os primeiros anos ele não venceu, né? Então é tudo planejado, a imprensa pensa, fica muito claro que a diretoria pensa, a imprensa abraça, o torcedor entende. Pô, eu vi jogo de eles estarem empatando contra time que subiu da 2ª divisão, time lá embaixo da tabela em casa, e sair aplaudido. Então é muito diferente o futebol de lá daqui. Aqui a nossa cobrança é muito grande e a gente tem que fazer da noite pro dia o resultado. Ô Rodrigo, mudando um pouco o foco, falando agora da Série B, né, que você vai ter pela frente aí com o Avaí, a gente vai ter aqui acompanhando o Cruzeiro e o América também. Gostaria que você fizesse uma análise aí do elenco que você tem. Na minha visão, pelo menos, é um dos elencos mais fortes que tem aí na Série B. Você conta com vários bons jogadores aí no Avaí. Se o Avaí ainda pretende ir ao mercado para reforçar, né, por causa dessa crise, a gente sabe que vai ficar difícil e tal. E queria que você falasse também sobre os principais adversários que você acha que vai ter aí nessa disputa da Série B em 2020. Olha, aqui, a gente deixa claro que temos grandes jogadores, o caso do Valdívia, o caso do Bruno Silva, né, do Betão, do Kelvin. Tem vários jogadores aqui que se destacaram em grandes clubes aí no país. E só que a nossa ideia aqui é que eles retornem a ter aquela bela performance que eles tinham no passado, né? E o Avaí está fazendo todo o esforço para a gente fazer uma grande Série B, ao ponto de toda essa pandemia a diretoria está lutando
para não reduzir salário de ninguém, sabe, de manter esse esforço aí para deixar todo mundo motivado para retornar para a Série A, né? Em relação aos clubes de Série B, eu vejo o América desde do finalzinho da Série B do ano passado crescendo muito, já fez um grande Mineiro, o próprio Cruzeiro, que acabou caindo sempre, o time grande que cai sempre é forte, o retorno, ainda tem uma excelente contratação que é o Anderson, que conhece muita divisão, né? O CRB vem fazendo um trabalho muito grande lá no Nordeste, a Ponte sempre vem forte, né? Então vai ser um campeonato muito concorrido, né? Eu acho que todo mundo está se preparando para essa competição, não tem time bobo, então a gente tem que estar muito ligado e muito focado, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Ô Rodrigo, o que é dito aí dentro do Avaí, nas conversas que você tem com os dirigentes, com os jogadores, ou até mesmo com colegas de outros clubes, o que dizem sobre o Cruzeiro, hein? O que falam sobre o Cruzeiro e essa situação vivida desde o ano passado e que os problemas não param de acontecer? Olha, todos respeitam muito o clube, se surpreenderam com a situação, com o que aconteceu, com um excelente plantel, com uma excelente comissão técnica. E também serve de exemplo para vários clubes o quão é importante a gestão, a boa gestão, né? Que uma má gestão faz um clube com um elenco grande, com excelente comissão técnica, infelizmente acabar caindo dessa forma, né? Então serve de exemplo para a gente ter muito pé no chão, pagar o que der, o que prometeu, não é caro, né? Trabalhar bem justinho, não fazer loucura, né? Os jogadores entenderem que não adianta ter também um elenco tão recheado assim e acabar não conseguindo colocar em prática, né, os resultados. E a gente lamenta, né? Mas o pessoal aqui de Santa Catarina, eu estava muito próximo, eu conhecia bastante, o pessoal de Santa Catarina fica e ainda continua surpreso com o elenco que tinha, com a comissão que tinha e a forma que aconteceu. O que você acha que a CBF, as federações poderiam, isso é só uma opinião, não que seja a razão, viu, Rodrigo, mas o que você acha que a CBF, as federações, elas deveriam fazer com equipes menores? Lembro que você fez um belíssimo trabalho na URT aqui, no interior de Minas, aliás, por anos seguidos, né? E aí a gente vê essa parada e muitos times do interior já dispensando jogadores, rescindindo o contrato. Na sua visão, para que seja oxigenado esses clubes, o que você acha que deveria ser feito? Olha, pelo que ela fatura, se a intenção é manter os estaduais, pelo que a CBF tem, ela poderia ajudar esses clubes que infelizmente não conseguem manter. A gente mesmo na URT, se o campeonato terminasse dia 21 de abril, o contrato ia até dia 22. Porque não tinha condições de estender contrato, de pagar mais, de pagar a tia na cozinha, de pagar alimentação. Então, só com o apoio ou de patrocinadores da cidade ou da CBF, que é a entidade de manter os clubes, para manter um campeonato sadio até o final. Acho que era a única forma, evidente que não precisava ser uma verba tão absurda, mas que contribuísse o suficiente para essas equipes conseguir terminar a competição. Ô, Rodrigo, aí no Avaí a diretoria comparece, todo quinto dia útil está na conta, está certinho, está pagando bem, houve redução de salário, não houve alguma proposta de possibilidade de reduzir, está tranquilo, está caindo, você já está rico, Rodrigo? Não estou rico não, eu trabalhei em clube pequeno, vim de família simples, estou lutando aqui para ganhar meu pão. E só que aqui no Avaí, cara, por incrível que pareça, dia 1º já está na conta e eles nem avisam, né? Dia 1º, na semana, já caiu o pagamento no dia 1º, e a gente vai ver, realmente caiu, tudo certinho, a diretoria reuniu e falou, gente, vamos manter o esforço aí, vamos tentar não reduzir o salário, né, de ninguém, nem dos funcionários lá do clube, nem dos jogadores, comissão técnica, e vamos fazer de tudo para manter todo mundo motivado, com alegria para trabalhar, para a gente ir bem, fazer um ano bom. Então estou muito satisfeito aqui
com a transparência, com a humildade, com a simplicidade de todos aqui da diretoria. Você sabe que isso pode ser uma das armas do Avaí para fazer uma boa campanha. A manutenção dos jogadores que já são destaques aí no seu elenco, se reforçar, se possível, né, dentro da medida do possível, que eu me refiro, obviamente, à grana. E pagar em dia, né? É uma forma de motivação, dentre tantas outras que você tem dentro das 4 linhas, mas é uma forma de motivar, né? É salário pago em dia, tudo é comparecendo certinho, pagando todos os tributos e tal. O jogador, de fato, motivado, ele rende mais. Rodrigo, sempre muito legal, cara, falar com você, sempre uma boa resenha, espaço sempre aberto aqui, sempre nos atende com muita atenção, não pode ficar mascarado, depois de ficar famoso, rico, não pode ficar mascarado, e você é sempre uma figura muito, muito bacana com a gente. Obrigado, sucesso para você aí no Avaí, se dê muito bem no Avaí, e que a sua carreira siga galgando esse caminho que você está buscando aí. Já é um destaque, né? Porque faz um trabalho muito bem feito. Eu estou achando até que depois que passa por aqui, pelo microfone da 98, aí tem sorte na vida. Você vai ganhar esse estadual aí, viu? Nossa, Deus te ouça, essa é a minha... Se termina o campeonato hoje, a gente já está na liderança, né? A gente espera ser campeão aqui, sim, e retornar para a elite, cara. Eu que tenho um prazer muito grande, tá, Everton, sempre de estar falando contigo, no seu programa. Esqueci não, eu acabei não encontrando o Edu Panzi, que a gente vinha de ele foi muito pé quente, viu? A gente vinha de um jogo ruim, né? Após ficar sabendo do fato do Adilson, no primeiro jogo da Copa do Brasil. E em seguida a gente foi com a equipe alternativa para Chapecó, ele foi com a gente, e a partir daquela vitória, num jogo difícil, nos últimos minutos do gol do Vina, ele teve presente com a gente ficou 8 jogos sem perder ainda. Então, após a Copa América, a gente fez 8 ou 9 jogos sem perder. Tira ele daqui, leva ele para Santa Catarina, bota ele para auxiliar técnico seu aí, isso vai fazer um esforço para a gente. Fazer um estágio lá no Avaí, quem sabe. Você vai estar ajudando a gente, viu, Rodrigo? Ai, Edu, o CJ aí tá bravo contigo. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço a você. Se cuida aí. Edu, cuida da família. Beijão. Tá bom. Beijão a todos aí. Tá bom? Valeu demais. Aí o Rodrigo Santana, sempre muito legal o papo com ele aqui na 98. A gente vai para um rápido intervalo.